Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Feira de Temas Contemporâneos de 2025. Antes de começá-los, eu gostaria de lembrar de alguns recadinhos. Então, lembrando que a gente está vendendo nossos produtos ali fora, não deixem de prestigiar. No final da palestra, a gente vai contabilizar a presença no QR Code e fiquem até o final, porque, além da presença, a gente vai ter um sorteio muito especial para as pessoas que estiverem aqui. E é com grande satisfação, então, que damos início à nossa segunda palestra da FETECOM, a Dimensão Internacional das Crises, que é um assunto cada vez mais relevante diante dos complexos desafios globais contemporâneos. Nosso palestrante, professor José Alberto Cunha Couto, traz uma trajetória notável e ampla experiência em gestão estratégica e segurança nacional. Ele é sócio-administrador da C3 Consultoria, foi comandante do navio Escola Brasil e também fez parte chefiou o gabinete de crise da Presidência da República, além de liderar o planejamento estratégico da Amazul e da EAF, que são empresas ligadas a projetos de alta tecnologia. Atualmente, também atua como conselheiro da Embrapa, professor convidado da Fundação Dom Cabral e da Link School. Então, com esse repertório, o professor nos convida a refletir sobre como as crises, longe de serem eventos isolados, cada vez mais se entrelaçam com a nossa geopolítica internacional. Professor, é um grande prazer ter o senhor aqui hoje. Eu gostaria muito de agradecer por o senhor ter aceitado a prestigiar nosso evento. Então, agora eu passo a palavra para o senhor para darmos início à nossa palestra. Muito obrigada. Caramba, então o Oscar pode ir embora, depois desses aplausos todos. Como é que vocês estão? Bem, que beleza, né? Uma delícia, né? Depois do almoço a gente assistiu uma palestra, né? Esse ambiente de berçário aqui, né? A gente vai sentindo assim aconchego, né? Eu vou me valer de várias ilustrações para ver se vocês conseguem ficar acordados essas 1h30, nós vamos estar juntos aqui conversando. Mas eu gostaria de iniciar agradecendo a professora Marília pelo prestígio de estar presente, pelo convite. A Yasmin, que, em nome do CARI, me encheu de gentilezas, até com o almoço de hoje. E a vocês todos que estão aqui comigo para a gente conversar sobre, trocar experiências sobre crises na área internacional. Uma primeira reflexão seria que nada do que acontece internamente, quer dizer, da fronteira para dentro, não deixa de ter reflexo internacional e vice-versa. Então, vocês que estão numa profissão maravilhosa, maravilhosa mesmo, vocês têm uma visão de mundo que os outros não têm. Então, nós vamos conversar sobre isso. Além da gentileza que a Yasmin teve de falar de um currículo, eu sou carioca, sou torcedor do Flamengo, já perdi metade do pessoal daqui. Minha escola de samba é Salgueiro, como bom carioca, né? E tenho 77 anos, então, para mim, é uma emoção muito grande ter uma plateia como vocês, tão bem informados, e me dar essa oportunidade de falar um pouquinho do que nós vivenciamos nessa vida. Deixa que eu pego. Então, o nosso tema é Dimensão Internacional das Crises. Jota, por favor. É assim que nós vamos trabalhar, né? Eu dividi essa nossa conversa em 3 pedaços, né? Primeiro, como vocês são de RI, eu acho que todo mundo aqui é de RI, né? Tem? Quem são os... Puxa vida. Vou ficar atento a você, hein? Vou ficar atento. A primeira parte, então, é por que conhecer o mundo, né? Eu vou deixar 2 frases que eu espero que vocês usem essa frase na profissão de vocês. Por que é importante conhecer o mundo, mais para quem é profissional de RI? A segunda parte, nós vamos falar de relações de poder entre os Estados e um pouco de geopolítica. Por que eu introduzi esses 2 temas assim um pouco mais teóricos? Porque, para entender a recente militarização da Europa, tem que entender esse passo anterior. Tem que entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia, por que isso detonou essa necessidade da Europa. Estamos de acordo?
J. Então, falando sobre o mundo. Vamos lá. Essa é a primeira das nossas frases, né? Ou você conhece o mundo, ou você não vai entender o mundo. O que está acontecendo em todos os lugares, ele vai replicar de alguma forma no dia a dia nosso. Então, essa é uma coisa muito importante para vocês. A segunda, eu tenho que olhar para os dois lados. O que é melhor para vocês, ou apontar aqui ou lá? Ou lá e cá? Daqui vocês enxergam, né? Que aqui tem uma professora, né? Tem que entender. Então, a visão que você tem do mundo, isso vai influenciar toda a decisão dos governantes. O mundo é um só, mas como você enxerga o mundo é uma coisa diferente. Como é a nossa vida, né? Você enxerga uma pessoa que está do seu lado, não a conhece, e tem uma visão, às vezes, errada dessa pessoa. Então, a visão que você está fazendo pode te conduzir a decisões totalmente erradas. Então, essas duas frases, nós vamos voltar a elas no final da nossa conversa. Vocês reconhecem de quem é essa visão de mundo? Não é? Alguém quer falar sobre isso? Vocês podem me perguntar durante, viu? Embora a gente tenha um compromisso no final de deixar para perguntas, mas sendo algo que está sendo apresentado, acho que não me atrapalha de jeito nenhum. Mas vejam que a visão de mundo desse governante, ele acha que aqui é o 51º estado dele, o Golfo da América, aqui os 2 oceanos vão ter ser americanos. Tem uma tal de Groenlândia, que vocês depois vão entender por quê, que é importante para esse senhor, a Groenlândia. Tem alguma coisa estranha aqui que ele não tem a menor ideia, mas que era o maior opositor dele até então, né? Que é a Rússia. Tem uma ilhazinha aqui perdida, e aqui tem o Canal do Panamá, que é importantíssimo para o comércio americano. E mais do que isso, ele consegue ter as 2 esquadras unidas passeando por aqui. Os Estados Unidos têm 11 esquadras, todas nucleadas em porta-aviões com propulsão nuclear e com cerca de 70 aeronaves dentro dela. É onde ele projeta o seu poder para onde ele precisa. Tá ok? Essa é uma outra visão do mundo. Esse é um mapa de 1400 e alguma coisa, quer dizer, século XV. Veja, o centro do mundo era Jerusalém. Aqui estava tudo equilibradinho, né? Tinha uma tal de Europa, tinha uma tal de Ásia, tinha uma coisa menos conhecida, mesmo que tem menos países conhecidos na África. E essa caravelazinha aqui descobriu uma outra coisinha aqui que se chamou de América, né? É uma visão de mundo. Tem uma ilhazinha aqui, Inglaterra, e a Groenlândia sempre presente nesses mapas. Então, vejo que isso é uma outra visão de mundo. E tem, olha, esse mundo acha que isso é a realidade, né? E não era, né? Muita coisa foi descoberta a partir daí. Vocês reconhecem isso? Essa é uma representação do inferno de Dante Alighieri, da Divina Comédia, né? Então, aqueles que quiserem ir para o inferno, é só seguir esse caminhozinho aqui, ó, e vocês vão chegar no inferno de Dante. O inverso também vale, se quiserem ir para o céu. Mas é outra visão de mundo. É uma visão de um artista que você consegue interpretar plasticamente, né, como está colocado. Então, pô, nós estamos combinados, hein? Está fácil, né? Essa é uma visão de mundo que eu adoro. Essa é a capa do New Yorker. Aquele pessoal do 3º ano já viu isso há 2 anos atrás, né? Mas é bom para a gente nivelar um pouco de conhecimento. É um habitante da 9ª Avenida, olhando o mundo, né? Então, está a 10ª Avenida, está o Hudson, tem um estado chamado Jersey, Canadá em cima, o México para baixo, tem um tal de Oceano Pacífico, aí tem Japão, China, Rússia. Quer dizer, uma capa de 1976
qual é o mundo a partir desse habitante, né? Vocês já pensaram em ver o mundo a partir da janela de onde vocês vivem? O que é que vocês vão projetar daqui para frente? É um exercício interessante, talvez interesse. Esse é de quem terraplanista. Gente, eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para Nova York, cruzei o oceano, entrei para o Mediterrâneo, saí pelo Suez, fui aqui para Bangladesh, Índia, China, Índia, fui ao Japão, vim aqui e não caí. Não é incrível isso? Eu não caí e voltei aqui do outro lado do mundo, né? A Terra não é plana, né, gente? Com certeza, não pense nisso. Mas é uma visão de quem acredita nisso, né? O mundo, para eles, é essa coisa plana. E é complicado, né? Que é uma visão bastante distorcida, né? Algum de vocês já passou pelo meridiano de dia? Nunca. É muito interessante. É muito interessante. Para simplificar, aqui está Greenwich, nós vamos colocar ao meio-dia. Tem 12 fusos horários para cá, então aqui vai até meia-noite, e daqui para cá vai até 0h. Tá? Nós estamos no dia 20 de maio. Eu navegando aqui, eu cheguei aqui, cruzei o meridiano do dia e voltei para o dia 20 de maio. Uma loucura. Você navega mais um dia. Ao contrário, se você vier ao contrário, para cá, você cruzando aqui, você vai perder um dia, você vai passar para o dia seguinte. Então, os pessoal de aviação, de navios, ali só tem água também, né? Quando passa pelo meridiano do dia, mexe com a cabeça de todo mundo, né? O que acontece? Aqui está, digamos, seja meio-dia, nós estamos aqui chegando à meia-noite, quando você cruza para cá, você está chegando a 0h do mesmo dia. Ao contrário, você está chegando no dia seguinte. Bacana isso, né? Vale a pena experimentar, viu? Vale a pena. Vamos lá. Essa é uma visão de mundo que o pessoal que tem 50 anos para cima, que não é ninguém daqui, isso é o que estava nos livros escolares de toda essa geração que foi formada com essa visão de mundo. Tá? E por que isso é importante? Porque aqui você tem uma projeção de mercado. O que é isso? É como se envolvesse o mapa mundi numa folha de papel e pusesse uma luz no centro. E aí você projeta essa luz e, à medida que você vai se afastando do Equador, vai ter distorções. Então, o que está acima vai aumentando. E vejam que a Groenlândia, que é do tamanho do Pará com Tocantins, ela parece muito maior do que toda a América do Sul. Isso é uma distorção, mas é uma representação de mundo. E por que é importante? Porque acima do Equador, tudo no mundo acontecia aqui. Tudo, politicamente, economicamente. Então, todos que estavam abaixo eram os terceiro-mundistas. Era o pessoal que estava alheio a tudo que tinha poder de decisão. E vários governantes nossos foram formados com essa visão de mundo, sem conhecerem o mundo. Tá? Veja como é importante você conhecer a visão que você está usando para o mundo. Vamos lá. Essa é a visão atual do mundo. Por que o Oceano Pacífico passou ao centro do mundo? Porque aqui estão as maiores economias do mundo. China, Japão, Estados Unidos, etc. Vejam que por que o Brasil, desde o governo Fernando Henrique, ele vem lutando para ter corredores de exportação que cheguem até o Pacífico. Isso vai ser alcançado agora com o porto que o chinês está colocando lá no Peru, né? Então, você fazendo isso, você volta, deixa de ser terceiro mundo em relação ao que está acontecendo e passa a se comunicar com o que é importante que está acontecendo. Volta a ter poder de decisão junto com os demais. Está entendido isso? Gente, vocês estão muito sérios. Não é para ficar sério, não. É só conversar sobre algum assunto. Se alguém discordar, vamos conversar. Vamos lá. Esse é um mapa que hoje não faria nenhum sentido, né? Mas esse é um mapa feito pela Marinha. E
E a Marinha colocou Recife no centro do mundo. Hoje, com o Google, é um mapa comum, né? Mas isso foi muito interessante. E por que a Marinha precisou fazer isso? Porque, desde essa época, a Marinha já pensava em ter o seu submarino com propulsão nuclear. E como é que você se comunica com o submarino de propulsão nuclear que vai ficar mergulhado 4 meses? Essa é a expectativa de que se opere um submarino desse tamanho. Tem que ser com muito baixas frequências, que é porque o que for de mensagem consiga penetrar na água e chegar nas antenas desse submarino. Só que o parque de antenas para a baixa frequência é muito grande. Então, tinha que ter uma decisão de onde colocar esse par de antenas. Então, a Marinha fez esse mapa justamente para ter essa decisão onde seria melhor, se em Recife ou em Brasília. Por que isso? Porque esse submarino ele vai operar aqui. Ele precisava que essa antena propagasse a sua comunicação nesses 2 oceanos. Seria bioceânico. Tá ok? Isso aqui é o mapa de 1962. Em 62, a Rússia mandou a cadelinha Laika para o espaço, deixou ela por lá, porque não tinha nenhum projeto de recuperá-la, coitada. Hoje em dia seria inviável, né? A sociedade não permitiria isso, né? Mas é uma coisa interessante, né? Essa visão de mundo já era importante. E quanto mais temática for essa visão de mundo, mais sentido faz, né? Vamos lá. Essa é a visão do Guru, mas vejam quanta água existe e quão distante nós estamos dos outros que estão do outro lado, né? Isso tudo vai fazendo com que a gente pense onde é que nós estamos em relação a esse mundo, né? Vamos lá, Jota, vamos acelerar, que o pessoal está começando a cair. Olha só que visão de mundo interessante, né? Metade da população está nessa manchinha amarela. Metade da população do mundo, né? O que é que isso diz para vocês, né? 4 bilhões de pessoas estão ali e 4 bilhões estão no restante do mundo. O quanto que esses 4 bilhões vão pressionar o mundo para o que eles precisam de sobrevivência. Não é uma primeira conclusão que a gente tira imediata, né? E como isso é importante, né? Você compreender essa fome, essa vontade de material, essa vontade de ferro, de aço. Eles precisam, né? Eles precisam e vão colher onde isso for necessário. Vocês que tiveram os BRICS ontem, olha como é interessante olhar para o mapa depois da aula que vocês tiveram com o brilhante professor James, né? Não é interessante onde está a expansão dos BRICS? Tudo concentradinho ali. Por que isso, né? Por que isso foi feito? Não é uma outra visão que vocês estão tendo dos BRICS? Vamos lá. Está acabando, está acabando. A escola de ar naval, onde eu estive durante 3 anos, todo mês ela coloca isso no site dela, os principais riscos globais classificados em alto risco, médio risco e monitorando, né? E coloca onde está isso e qual o motivo desse alto risco. Então, é interessante para vocês, nos seus trabalhos, entrarem no site da Escola de Ar Naval e se atualizarem sobre o que está perigo de risco no mundo. Mais umzinho. Essa é a nossa realidade, né? O Brasil é um país com 10 vizinhos. A última guerra entre esses vizinhos foi com Solano Lopes, que morreu no final e deu o fim da guerra há mais de 150 anos. Quer dizer, eu acho que mereceria um Prêmio Nobel da Paz, né? Porque você ter tantos vizinhos, você, com seus vizinhos de prédio, vocês não conseguem ficar em paz tanto tempo, né? Imagina 150 anos ou mais com essa vizinhança toda e não ter nenhum conflito, não ter nada disso, né? Então, essa é a nossa realidade política externa, né? A prioridade tem que ser esse nosso subcontinente, né? Porque qualquer coisa que você faça com um vizinho vai implicar em relação ao outro, etc. Da mesma forma, vocês, como relações internacionais, vocês têm que entender que qualquer trabalho que vocês façam, se vocês não incluírem
esses vizinhos, no trabalho de vocês não estão com o trabalho completo. Se vocês vão trabalhar a questão indígena, por exemplo, o índio Yanomami, que está lá em Roraima, ele é da família indígena da Guiana, da Venezuela, e o índio não tem fronteira, né? Então, você só vai entender a questão indígena se você entender toda a questão indígena que está acontecendo aqui. Aqui na Bolívia, eles fizeram um partido político, então é muito provável que, em algum tempo, no Brasil, nós temos um partido indígena como expressão política. Na Argentina, eles exterminaram todos os índios, é uma outra decisão. Então, olhando para o mapa, você vai percebendo essas coisas. E esse último mapa é o mapa estratégico do que é interessante do Brasil, e todas as Forças Armadas fazem todas as suas hipóteses de guerra e hipóteses de conflito baseado nesse mapa estratégico. Então, aqui é onde há o interesse do Brasil em se posicionar em qualquer assunto que possa levar a uma ameaça de conflito. Tá? E aqui que está em azul, a nossa Amazônia Azul, que nós já conseguimos na ONU que isso aqui tudo fosse aceito, e aqui nós estamos só dependendo aqui do Alto Rio Negro. Isso vai praticamente ter uma nova Amazônia, por isso esse nome. Como nossa zona econômica exclusiva, se você não quiser explorar economicamente, e 12 milhas disso é a nossa soberania. Vamos lá. Cansou? Gente, falem alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu não vou desistir, não. Vou conversar com vocês até o fim. Vamos para a segunda parte, então, que é as relações de poder e a geopolítica. Eu vou ficar desse lado agora. Vamos lá, Jota. Como é que são as relações? Por que é o poder de um Estado? Alguém quer falar? Agora é minha vez. Ninguém quer falar, né? O poder de um Estado, ele representa pelas ideias e os interesses do Estado e os meios que ele tem para impor essas ideias. Tá? Então, aqui você tem uma relação de racionalidade. Quanto mais você precisa de meios para impor seus interesses, você está sendo irracional nessa relatividade. Está claro isso? Quer que eu repita? Hein? Repete? Ótimo. Obrigado pela sua audiência. O que é o poder de um Estado? Então, você tem os interesses do país, que é o que rege as relações internacionais, são os interesses de cada país. Tá? E, para você impor os seus interesses, eventualmente, você tem que colocar meios políticos, de você se colocar na Organização Mundial do Comércio, por exemplo. Meios econômicos, eventualmente, você vai ter que fazer sanção em relação a outro país. E meios militares, para você impor força na sua ideia. Tá? Mas, cada vez que você recorre a meios para você se colocar, o ideal é que você se coloque tudo isso num organismo internacional, suas ideias são aceitas e tudo vai bem. Então, se você está usando disso, você está sendo irracional. Como numa discussão, você vai perdendo o poder da sua ideia e você vai sendo irracional e vai para a briga, parte para a briga. Tá? Mas o poder não existe como valor absoluto. Eu sou mais poderoso que a Argentina, sou mais poderoso que os Estados Unidos. Então, o poder só tem valor se ele for relativo ao outro poder, se você está trabalhando isso em relação ao outro, que você está trabalhando numa situação de conflito. Tá? Então, isso tudo aqui está relacionado com outro poder que você vai confrontar. Vocês daí estão ouvindo? Mas estão vendo também? Tá bom. Então, se você está opondo ideias e interesses, você está usando a estratégia de persuasão, que é o campo da diplomacia, que é o campo das relações internacionais. Vocês realmente são o máximo de racionalidade, que é as relações internacionais. Tá?
A partir do momento que você começa a usar meios para mudar o interesse do seu opositor, você está usando uma estratégia de dissuasão. Você pode impor uma sanção econômica em relação a ele, você pode colocar a sua força armada na fronteira. Então, você faz gestos que, na linguagem da diplomacia... Isso eu não vou pegar, não. Que, na linguagem da diplomacia, tem passos, né? Você chama o embaixador, você faz uma nota, você vai subindo o tom, né? Então, empregar a força armada é o último dos passos, né? Interessante que o Barão do Rio Branco, que é um mago da diplomacia, né? Ele sempre se colocava numa discussão sobre o Amapá, por exemplo, que ele concedeu, ou o Acre, desde que tivesse navios da Marinha na costa para mostrar que ele estava respaldado pelas Forças Armadas naquela discussão diplomática. Que é dentro dessa ideia de você estar com um background aí de poder, né? Tá? Bom, se nada disso está certo, então vocês começam a entrar numa área de conflito. Se a gente falar na área econômica, quando os Estados Unidos não, Trump, começou a impor o tarifaço, o chinês começou a responder de lá, né? Ele aumentava daqui, ele aumentava de lá. Então, vocês estão numa situação de conflito na área econômica. Tá? Tanto é que o chinês chegou aos 125% e disse, daqui eu não vou adiante, porque nada acima de 125% vai entrar na China. Então, não precisava aumentar mais a tarifa dele, né? O chinês está muito preparado para essas coisas, né? Não brigou, não levantou a voz. E a União Europeia, que nós vamos trabalhar aqui, ela não retrucou. Reuniu todo mundo, vai discutir isso. E as vantagens de um governo único, né, que ele resolve sozinho, né? Também tem isso, né? Você reunir 23 países para decidir o que vai contar é mais difícil, né? Mas, gente, olha, essas são as 3 estratégias que vocês precisam conhecer. Isso tudo pode desdobrar com outros nomes, que sempre é bonito dar um nome que a imprensa goste, né? Vai dar um outro nome de estratégia. Né? Mas essas são as 3 estratégias que você usa nas relações de poder. Tudo certo? Pessoal do cantinho lá. Está frio aí, né? Caramba! Vamos lá. Então, nós entramos na geopolítica. O que é geopolítica? Isso aqui é a definição simples, né? O estudo das relações de poder entre os Estados e bem como a forma como eles se organizam no mundo, né? Quando o Trump fez toda essa confusão na área comercial, a gente pode até chamar de uma geopolítica do Trump, né? Porque ele, de alguma forma, ele abalou a parte econômica mundial e o mundo se desorganizou totalmente, né? Até voltar. Teve um momento do oba-oba dele, falando que queria, ninguém retrucando, e veio o momento do epa-epa, né? Olha, não é bem assim, eu também vou jogar a mesma moeda, né? Então, a geopolítica ela aborda conflitos diplomáticos, disputas territoriais, crises internacionais, questões separatistas, organismos internacionais, blocos econômicos, na articulação desses estados de conflito. Então, a gente ouve falar de geopolítica do petróleo, faz sentido? Faz. Na economia, então, você que é o único representante, cara, você... são 2. Então, faz sentido, né, você começar a chamar de geopolítica muitas coisas, né? Desde que você tenha esse conceito inicial intrinsecado dentro de você. Você tem que ter esse conceito muito firme do que é geopolítica, senão você vai usar de forma banal, né? Alguém aqui fala sueco? Não, né? Então, o João Rodolfo aqui, ele foi o primeiro cientista sueco que usou esse termo de geopolítica. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, já que nós vamos falar de uma questão de arma, é interessante vocês notarem que o mundo visto do Polo Norte é a mais nova disputa geopolítica, né?
Você se lembra daquele pedacinho de terra que o Trump não sabia o que era? Era a Rússia, olha só. Olha a projeção da Rússia sobre o Polo Norte. É a maior frota de navios quebra-gelo do mundo. Tem quase 200 navios quebra-gelos, porque aqui é uma área importante de atuação para a Rússia. Olha a Groenlândia aqui e olha o Canadá aqui. Por que interessa ao Trump esses dois pedaços de terra, né? Porque com isso, em vez de ele ter só o Alasca, ele tem toda uma projeção sobre essa região que está sendo disputada. Porque ela, primeiro que no verão, parte dessa calota de gelo ela derrete. E aí você tem todo um caminho mais curto de fazer o comércio pelo mar por ali, sem dúvida. Segundo, que tem um monte de minerais, terras raras, etc., aqui por dentro, que estão sendo, não dentro da calota, né, mas que por essas terrinhas que aparecem por aqui, que têm um valor extraordinário. Ainda mais que nós estamos chegando no momento de final de prospecção do que existe na Terra, né? Então, vejo com a importância geopoliticamente dessa região, que é o topinho lá de cima do nosso mapa. Bom. Aqui é para vocês verem a diferença aqui o Polo Norte, aqui o Polo Sul. E vejam só aqui é um continente, aqui tem terra embaixo disso. E a decisão do Tratado da Antártica, desculpa, aqui eu acho, aqui é a Antártica. O Tratado da Antártica, todos os países podem fazer projeção e podem pesquisar cientificamente. Ninguém pode ser dono de terra nesse pedaço, pelo Tratado do Atlântico, do Ártico. Só que o Chile, por exemplo, ele projetou... O Chile é uma tirazinha de terra que treme, né? Está cheio de terremoto ali, então a Antártica parece ser até melhor de viver, né? Então, eles puseram aqui uma base chilena, uma cidadezinha, e colocando habitantes para dizer que aquilo é terra chilena. Nascem crianças ali e são registradas como nascidas na terra chilena da Antártida. Então, isso vai dar problema daqui a pouco. Daqui a pouco, toda essa questão científica. A China tem, hoje, 5 bases na Antártica, os Estados Unidos têm 3. Então, todo mundo está de olho e se colocando lá. O Brasil tem uma base aqui. Tá? Vamos lá. E aqui nós vamos falar de como que essa geopolítica foi influenciando para a gente depois entrar naquela parte do rearmamento da Europa. Tá? Essa é a geopolítica do poder terrestre. Foi um geógrafo que fez essa teoria do Heartland. O que era o Heartland? Era uma área que quem dominasse essa área dominaria o mundo. E essa área, segundo essa teoria do Mackinder, era aquela área de Rússia e o início da Ásia. Então, quem dominasse essa área era o poder do mundo. Aí vocês começam a entender por que Napoleão resolveu entrar na Rússia. Por que tem o poder mundial quer entrar nessa Eurásia ali, né? E em volta da Eurásia tinha as 4 regiões marginais que eram interessantes você dominá-las também para manter uma distância, uma área tampão em relação a esse Heartland. Então, era a Europa, era o Oriente Médio, a Índia e a China. Tudo bem? Então, quem quer ter o poder terrestre usava essa teoria. Isso, anos depois, foi substituída, não, mas foi utilizado isso como todo aquele poder de ocupar terras com seus exércitos já estava fora de moda, né? Já estava uma coisa assim cansativa, né? Você invadia as terras, muito sangue, muita destruição, né? Então veio a geopolítica do poder marítimo, né? Aí já é o almirante Mahan. Ele se baseou na Pax Britânica. O que era a Pax Britânica? Tinha antes a Pax Romana, né? Que vocês são senhores disso, né? O professor Éder deve ter falado muito sobre esse assunto, né?
E depois perguntou se era nazista, né, o cara, né? Então, a posse britânica era que a segurança das ilhas britânicas dependia da Grã-Bretanha ter todo o poder marítimo controlando o mundo. Então, ele tinha uma esquadra, que era o braço militar, tinha uma marinha mercante e tinha bases pelo mundo todo para fazer essa hegemonia mundial prevalecer. Interessante que, antes disso, quem estava no mundo eram os portugueses e os espanhóis, com seus navios à vela. Com a Revolução Industrial, veio o navio a vapor, tanto Portugal quanto a Espanha não aceitaram essa mudança, e aí a Inglaterra ficou sozinha para disputar essa hegemonia. Então, baseado na parte britânica, ele fez a concepção do poder marítimo, que tinha 3 objetivos: a segurança do continente americano, conter o expansionismo japonês, que era um pouco daquela coisa anterior da periferia do Heartland, né? E arrebatar a Inglaterra da supremacia da marítima mundial. Tudo bem? Bom, então, com essa teoria, o que ele fez? Ele projetou a sua esquadra e partiu para conquistar Porto Rico e as Filipinas. Então, aquela área em volta dos Estados Unidos começou a ser dominada, dentro daquela ideia do poder, né? E quando houve a abertura do Canal do Panamá e eles contrataram a operação do Canal do Paraná pelos americanos durante 100 anos, aí ele conseguiu transformar em potência marítima, porque as esquadras todas passavam de um oceano para outro pelo esse canal. Aí eles tinham o poder de toda aquela região ali controlado pelo poder marítimo. Tudo bem? Vejam que a guerra agora já não é mais dimensional, unidimensional, que é o terrestre. Agora você tem uma parte terrestre e uma parte marítima entrando nas guerras. Aí vem o terceiro, J, que é o poder aeroespacial, que aí a guerra ficou tridimensional. Na Primeira Guerra, você já tinha submarinos funcionando, na Segunda Guerra entrou a aviação. E nessa dimensão, o uso dos aviões levando a guerra para fora do teatro de operações, os aviões eles voavam de fora das suas bases, de fora de onde estava o teatro de operações, e atuavam dentro desse teatro de operações. Então, é uma coisa já mudando em relação à guerra, né? E aí você tinha guerra na terra, no mar, já tinha outra teoria, e agora tinha no ar também. Então, a guerra passou a ser tridimensional, tá? E, para o nosso século, no século XX já, toda essa doutrina aérea passou a se basear em munições precisas. Então, os mísseis são lançados com cabeças que têm telemetria e o radar para identificar, táticas avançadas de combate aéreo, aviões reduzidos de assinatura radar e sistemas de controle das bases. Bom, são doutores agora em poder. Então, as relações de poder dos Estados, o poder terrestre, poder marítimo e poder aeroespacial. Tudo bem? Vamos entrar, então, o que interessou a vocês, né? Você vai cansar aí. Vamos lá? Eu vou só recuperar um pouco, porque tem aluno aqui que não é do terceiro ano, que já são doutores, né? Falar um pouquinho da União Europeia, para depois a gente seguir adiante, né? Vamos lá, mais um. Então, a União Europeia é uma união econômica e política, né? É essa a vocação dessa união, né? E ela congrega 27 países e ela é mais expressa no seu mercado comum europeu, né? Eu acho muito interessante o lema da União Europeia, Unidos pela Diversidade, porque é uma confusão de línguas, de culturas, de fronteiras, né? Então, você unir tudo isso com uma proposta econômica e política não é trabalho fácil. Então, foram anos para construir
mercado comum europeu, né? Então, tanto é que no euro, 20 dos 27 países estão dentro. Alguns não aceitaram trocar sua moeda, né? Que foi um dos motivos também da Inglaterra sair no Brexit, né? Eu não sei se sabiam, mas a União Europeia foi o Prêmio Nobel da Paz em 2012. Não sabia. Eu também não. Pela contribuição para a paz, reconciliação, democracia e direitos humanos na Europa. Realmente, é o que nós falamos, né? É uma confusão tão grande que não é fácil você congregar tudo isso, né? E ela é composta, a União Europeia, dessas instituições supranacionais. A Comissão Europeia, que é aquela presidente atual, que aparece muito, né? Ela que faz as declarações, ela que coloca para fora, externamente, tudo que está acontecendo internamente na União Europeia, né? Tem o Parlamento, que essas leis são executadas pela Comissão. Tem o Conselho da União Europeia, que são os ministros desses 27 países. Tem o Conselho Europeu, que sobe de nível de tomar decisão, que são os chefes de Estado e de governo. Tem o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e tem o Banco Central Europeu. Então, União Europeia apresentada. Ela tem um braço armado que, vejam vocês como é que ela foi crescendo, os países membros, os países que entraram em 2007, e tem... Cadê a nossa Croácia? Está por aqui. A Croácia está aqui, a Hungria, e permanece em negociação. Esses aqui querem entrar também. Tá? A tendência é de uma expansão para leste que incomoda muito a Rússia. Ainda mais quando você vai falar no braço armado, que é a OTAN. Vamos lá, por favor. Então, falando da OTAN. A OTAN ela foi criada logo depois da guerra, né? Foi uma aliança para um tratado de 49, para evitar o expansionismo da Rússia, da União Soviética na época, e, mais importante, manter os Estados Unidos na Europa. Porque como é que eles iam falar que você está com o guarda-chuva do poder militar americano dentro de um tratado que não tinha nada a ver com aquela região europeia, né? Então, isso é interessante ver que manter os Estados Unidos na Europa, fazer parte do tratado, é uma coisa importante. E que depois trouxe problemas. Mais tarde, nós vamos ver qual foi o problema que isso acarretou para a União Europeia, né? Então, um sistema de defesa coletiva, quer dizer, um país atacado externamente, ele é considerado que todos devem se reunir para contra-atacar. Nós estamos na Guerra Fria, então veio o Pacto de Varsóvia em 1955, a União Soviética e mais 7 países socialistas. Aí veio o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, e 2 anos depois, o fim do Pacto de Varsóvia, né? E aí? A OTAN ficou sem saber o que fazer, já que a União Soviética, que era a ameaça que justificava aquele tratado, ela não existia mais. E aí ela teve que se reinventar, ela teve que se ressignificar, que é o termo mais interessante hoje em dia, né? Então, começou a crescer o número de países membros, já são 32, incluindo a Suécia e a Finlândia, e vejam como ela começou a se expandir, por favor. Esse é o mapa de como era a União Soviética. Vejam quantos países já se tornaram membros da OTAN, né? E aqui está a nossa Ucrânia, nesse pedacinho aqui, junto da Rússia, né? E aqui vai ser onde tudo vai acontecer com relação à União Europeia. Então, a OTAN ela se propôs, já que ela tinha um braço armado, de atuar em qualquer parte do mundo onde houvesse um conflito, que ela fosse chamada a atuar para resolver aquele conflito. Tá? Então, eu vejo que em 92 ela atuou na Bósnia, em 91 se lembra que acabaram aqueles pactos todos, né?
Em 99 na Iugoslávia, 2001 no Afeganistão, 2009 no Golfo de Aden. E vejam como ela foi se expandindo para leste, de 99 a 2023. Isso incomodou muito a Rússia, né? Cada vez mais o braço armado da Europa estava chegando perto das suas fronteiras. Veja que aqui é a antiga cortina de ferro, né? E a expansão vindo para a fronteira da Rússia. Vamos lá. E a Ucrânia é chave nisso. Essa pontinha aqui é a tal da Crimeia. Por que a Crimeia, o russo não abre mão da Crimeia? Alguém sabe? O pessoal do frio lá do fundo, sabe? Hein? 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 É a base de Sebastopol, né? E isso é um motivo importante, inclusive, né? Mas antes disso, aquilo tudo nós vimos era a União Soviética, né? A União Soviética teve um líder que era ucraniano, que foi Brezhnev. Então, o que é que Brezhnev quis fazer? Ele quis dar importância à Ucrânia, e nessa pontinha ela colocou as ogivas nucleares de suas bombas nucleares. Então, os veículos lançadores de bombas ficaram na Rússia e as ogivas nucleares na Crimeia. Então, de forma alguma, a Rússia vai abrir mão da Crimeia. Tanto é que, qual era a estratégia da Rússia? Colocar no governo algum líder que fosse pró-Rússia, para não ter problema com relação à Crimeia. Em 2014, houve uma eleição que quem ganhou foi alguém contra a Rússia, aí a Rússia invadiu a Crimeia. Tá? Não justifica, gente, mas é uma explicação de por que isso. Tá? Vamos lá. Então, aqui está a tal da Crimeia e a Rússia. Veja o tamanho da Rússia, se alguém vai encarar uma briga com um cara desse tamanho, né? Ela, sinceramente, acreditou não tanto na Europa, mas nos Estados Unidos, dando apoio, né? Que deu apoio durante muito tempo, mas que chegou um novo governante. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho desse conflito da Ucrânia e Rússia, porque ele é que vai ser o gatilho para o rearmamento da Europa, né? Alguém aqui tem ideia de por que ele chamou de operação especial? No idea. Gente, a última guerra declarada, vocês não vão acreditar, foi a guerra da Argentina contra a Grã-Bretanha pelas Malvinas, em 82. Por que ninguém mais declara guerra? Porque, ao declarar guerra, você se obriga a cumprir as convenções de Genebra. Então, na hora que você não diz que é uma guerra, você está fora desse cumprimento de convenções. Tá? Isso é importante a gente entender, né? Então, na hora que Israel declarou guerra ao Hamas, aí tem um erro total, porque guerra você só declara entre estados, né? Você declarar guerra a um grupo terrorista é totalmente fora das relações internacionais. Tá? Tá compreendido isso? Vamos lá. Tá tão fácil, né, gente? Que coisa, né? Oi? Unilateralmente, né? Você acha que o Hamas declarou guerra ao Israel de volta? Não. Aí não interessa isso, né? Então, juridicamente não tem valor essa declaração de guerra. Não tem valor. Tá?
E por que a Ucrânia é importante? Porque qual é a ameaça da Europa? É a Rússia. Tudo que incomoda a Europa é a Rússia ter uma terceira guerra em seu território europeu. Diferente dos Estados Unidos, que agora o novo governo se disse pró-Rússia, para a Europa, a Rússia é a grande ameaça. Então, todos os planos de defesa da Europa é em relação à Rússia. E a Ucrânia é esse fator importantíssimo naquela última fronteira que precisa ser ocupada para ter toda a fronteira russa exposta à Europa. Por isso é que tem todo esse apoio da Europa em manter a Ucrânia na disputa contra a Rússia. E é o primeiro conflito em que você tem as novas tecnologias envolvidas. Então, além daquelas 3 dimensões, você tem um salto tecnológico em relação à Rússia, em relação às guerras. Tá? Você tem inteligência artificial, tem maior precisão de aqueles ataques cirúrgicos que antes não era possível fazer, etc. Então, quais são os objetivos da Rússia nesse conflito? Primeiro é o estratégico, que é impedir que a Ucrânia faça parte da OTAN e colocar um governante favorável à Rússia. Então, a gente se pergunta, quem é que está ganhando a guerra, na opinião de vocês? É a Rússia ou é a Ucrânia? Rússia. Alguém defende a Ucrânia? Nossa Senhora, nem os economistas? Não. Gente, se o objetivo estratégico é esse, por enquanto ele está ganhando numa parte, mas não está ganhando totalmente. E você só ganha a guerra quando o objetivo estratégico que você colocou como motivador para você ir à guerra, ele ser alcançado. Tá? Então, a Rússia, por enquanto, não ganhou a guerra. Está em melhores condições, claro, mas não ganhou a guerra ainda porque o objetivo dela não foi alcançado. O objetivo operacional era ocupar a área tampão. É interessante que quanto mais alto o objetivo, menos ele é concreto. Você querer mudar o governo de outro país, você querer impedir que alguém tenha um movimento de ir para um lugar, isso não é uma coisa concreta. Quando você passou para o nível operacional, usar a minha força armada para ocupar o território, isso é concreto. E é mais fácil de operar. Então, ela conseguiu isso facilmente no início, né? E o tático, e essa foi a grande mudança nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, né? Porque no nível tático você teve, pela primeira vez, os drones aéreos, os drones navais operando com muita facilidade. Muita. É uma coisa barata, né? O drone é uma coisa muito mais barata que uma aeronave, que um helicóptero de guerra, etc. Né? Tanto é que você usa o enxame de drones para defesa antiaérea. Que você enche o espectro do espaço com drones e o radar do míssil não consegue identificar o alvo. Ele é desviado pelos drones. Tá? Sempre no tático era destruir as infraestruturas críticas. Então, todos os ataques da Rússia eram em cima da energia elétrica, em cima do depósito de água, em cima do abastecimento, que é uma tática de ir minando a resistência do oponente, né? E a base de Sebastopol, que você brilhantemente já tinha colocado. Obrigado pela ajuda. Jota. Gente, falta pouco, hein? Falta pouco. Claramente, você insistir nas sanções contra a Rússia não tem dado certo. Os Estados Unidos veio de longa data fazendo isso. A Europa, de novo, começou a fazer sanções agora recentemente. E isso não funcionou, não está funcionando. Vocês vejam que o apoio que a Europa e a OTAN em especial faz à Ucrânia
ela, nem os Estados Unidos, coloca tropa dentro do território ucraniano, porque isso será um sinal de escalada da guerra. Então, é muito perigoso isso, tem que ter muito cuidado com isso, se você não escalar uma guerra. Você tem que ter uma guerra, como todas as crises, com controle de escalada. É claro que, em qualquer desses conflitos, você tem um mercado de armas e equipamentos em jogo, né? Todos esses países colocam as suas aeronaves voando em direção àquele conflito, porque a experiência de guerra vale muito numa disputa de compra de aeronaves, por exemplo. Quando o Brasil foi comprar as suas aeronaves de caça novas, que acabou sendo o Gripen, eu participei da comissão que nós estamos estudando. Claramente, a Força Aérea queria os aviões russos Sukhoi. Eram realmente os melhores, mas só que tem um offset de reembolso disso, o pessoal da economia, e o russo queria fazer esse retorno do acordo econômico, passando frango para o Brasil. E o Brasil era exportador de frango, né? Aí ficou inviável fechar o negócio com a Rússia. O segundo colocado, que era o desejo político do Brasil na época, era a aeronave francesa Rafale. Ainda mais que o Brasil tinha acabado de fechar contrato para os submarinos, o Scorpene, para poder tirar no submarino de propulsão nuclear. Só que o Rafale não tinha experiência de guerra. Então, perdeu pontuação nisso. O Gripen também não tinha, mas o Gripen era um protótipo que ia customizar a aeronave para o Brasil. E por isso ele ganhou aquela disputa. Então, vejam que participar de uma guerra, ainda mais uma guerra no país dos outros, que é uma delícia, né? Que é muito o que os Estados Unidos fazem, né? A gente sempre faz guerra no país dos outros, né? Traz todo um retorno de negócios, né? Uma guerra de desinformação, cada vez mais terrível isso, né? O que sai de notícia que não é verdadeira, o que sai de notícia plantada para destruir. Que antes a guerra de inteligência era jogar panfletos para acabar com a moral da tropa inimiga, né? Agora não, agora pela inteligência artificial, pelo WhatsApp, etc. Isso vem entrando mensagens em todo mundo que está no fronte de guerra, né? A perda da neutralidade, que Suécia e Finlândia entraram para a OTAN, foi uma perda no objetivo estratégico da Rússia, né? Claramente, tanto o Putin quanto o Zelensky vão responder por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A questão dos tanques helicópteros. Nenhum de vocês ouviu falar em helicóptero voando nessa guerra. Eles deixaram de existir. Primeiro, que são alvos fáceis hoje em dia, né? E segundo, em vez do helicóptero, você usa o drone, que é muito mais barato. Os tanques também foram um outro problema, que os tanques avançaram, os tanques russos, mas o tanque ele precisa de um apoio logístico enorme para que ele continue operando. Então, também é algo que ficou fora de uso. E essa guerra detonou o uso de tanques e de helicópteros. O que fazer com o que sobrou por aí, né? Então, vejam que as guerras vão evoluindo, né? Do que os meios de uso, né? E foi interessante aqui o apoio que a Rússia teve da Coreia do Norte. A Coreia do Norte mandou 12 mil soldados para ter uma experiência de guerra. Claro que a Coreia do Sul não gostou disso, né? Mas colocou na linha de frente dessa guerra 12 mil soldados coreanos para aprender o que era uma guerra. Vamos lá. Então, aqui nós já vimos, hoje a situação é essa. E é isso aqui que está sendo colocado em discussão. A Rússia só aceita fazer um cessar-fogo se essa situação continuar a mesma, ser inalterada. E pior, tem apoio de Trump nisso.
E a Europa disse que não, que o direito internacional tem que ser cumprido, gente. Eles foram invadidos por outro Estado, né? Então, isso é o que está na mesa de negociação. Permanece isso e estamos todos bem. Bem para quem, né? Vamos lá. Então, entrando no rearmamento da Europa. Última parte, hein, gente? Sustenta. Vamos lá. O que estava acontecendo durante essa invasão da Ucrânia pela Rússia? Os gastos militares da Rússia eles aumentaram 40% em um ano. Então, se a gente tem dificuldade de usar 1% do PIB em equipamentos militares no Brasil, ali eles já estavam com mais de 6% do PIB sendo aplicado em equipamentos para a guerra. Isso alarmou um sinal amarelo em toda a Europa, né? Que é, volto a dizer, a preocupação da Europa, a ameaça maior é a Rússia. E essa mobilização começou desde a crise na Geórgia em 2008. Desde aí começaram a ter planos russos de defesa, operações Jumbo, né? Vejam a capacidade de reposição de equipamentos da Rússia durante o conflito. Eles repuseram 14 mil carros de combate em 3 anos de guerra, né? É preciso ter uma indústria efetivamente voltada para a guerra para fazer isso, né? Esses slides vão ficar com vocês, tá? Não precisam anotar, não. Então, dos 32 membros da OTAN, havia um pacto que todo mundo tinha que colocar 2% do PIB para a base industrial de defesa. E isso só foi cumprido por 23 dos 32 membros. E essa defesa mútua, ela deixou de ser importante no momento em que os Estados Unidos tiraram o seu apoio. Tanto é que o Trump disse que se a União Europeia quiser o apoio dos Estados Unidos, ela tem que pagar a conta. Acabou aquele negócio do Biden, acabou, que coitado, tá com um câncer, né? Triste, né? Triste. E acabou isso, né? Agora eu sou um mercenário. Eu entro numa guerra desde que me parem. Tá? Então, é uma situação complicada, né? Vamos lá. E com essa saída do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, no dia que ele anunciou isso, a presidente da Comissão Europeia ela anunciou esse plano de rearmamento, envolvendo 800 bilhões de euros. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E, além disso, ela colocou um novo livro branco da defesa da União Europeia. Esse novo livro branco ele tem uma prioridade para 2030. Então, é preparar tudo com relação à guerra com a Ucrânia, preparar as bases industriais de defesa para isso, usar a OTAN fazendo corredores de mobilização de forças rápidas para rapidamente chegar na Ucrânia, se for necessário, e preparar uma interoperabilidade das forças europeias com as forças ucranianas. Isso é um caso sempre complicado numa guerra, né? Porque cada um tem a sua frequência de trabalho, cada um tem experiências em conjunto diferentes. Então, interoperar é sempre muito complicado quando você está falando de forças de países diferentes, né? Agora, esses 800 bilhões precisa de uma justificativa, né? E boa parte daqueles integrantes da União Europeia são governos socialistas e que priorizam o bem-estar. Então, aí vai ser uma complicação política de conduzir esse dinheiro, né? Precisa de uma estratégia frente às ameaças, e a única ameaça que justifica é a Rússia, né? O tipo de forças necessárias diante dessa ameaça, quais setores precisam de maior investimento,
Você não constrói uma aeronave de guerra, um navio de guerra, em menos de 10 anos. Até ter o projeto, o protótipo, a construção e a operacionalidade desse meio de guerra leva 10 anos. É o mínimo que se concede, né? E tem que ter qualidade e inovações que, apesar de ser uma guerra, você tem que vender armamento para poder ter o retorno desse dinheiro. E se você não tem inovação nisso que você está produzindo, se é mais do mesmo, você não vai ter mercado, a não ser nos países menos desenvolvidos. Tá? Vamos lá. Bom, quais são os problemas com a indústria de defesa para que isso venha a acontecer? As indústrias, elas ganham na quantidade que eles vendem, né? O número, né? Na escala de produção, né? Claramente, para a defesa, essa escala é muito pequena. Você vai produzir sempre pouco número de coisas, né? E o que a Europa estava pensando era fazer igual os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial, mas aí o país entrou numa economia de guerra. Quer dizer, tudo que era produzido era voltado para a guerra. E os números que eles fizeram realmente são impressionantes. 297 mil aeronaves, 86 mil tanques, 2 milhões de caminhões. Com a tecnologia de hoje, isso é impensável. A tecnologia evoluiu muito, você não consegue fabricar nessa escala, né? Mas aí o que é que eles quiseram fazer? Baseado nessa experiência da Segunda Guerra, que é muito presente na história da Europa, isso, né? Eles começaram a querer transformar as fábricas civis em fábricas de produção de armamentos. E começaram pela Stellantis, que é a fábrica da Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia. Imagina, parar a produção desses carros para fazer armamento, né? Receberam um não muito grande, né? E outro caso que é complicado na Europa é que quanto mais equipamentos militares, mais meios militares você tem, mais militares você precisa para operar e para manter. E na Europa, o serviço militar não é obrigatório. Então, dificilmente eles vão conseguir convencer a população de ceder seus filhos para encarar uma situação dessa. Não é? O que é muito preocupante nesse momento é a proliferação nuclear. Em algum momento da guerra da Ucrânia com a Rússia ameaçou com armas nucleares táticas. São bombas nucleares menores, de menor alcance, de menor destruição, né? Isso não quer dizer que tem as bombas maiores, né? Isso é só uma adaptação, reduzindo a ameaça, né? Então, a Europa hoje, já que ela vai sair do guarda-chuva dos Estados Unidos, também na área nuclear, então ela está buscando um guarda-chuva nuclear próprio. Isso seria liderado pela Inglaterra e França, que são os dois países que estão lá na Europa, que já possuem a bomba nuclear, né? A Alemanha, por sua vez, seria difícil a Europa, ainda com a história do nazismo, dar uma bomba atômica para a Alemanha, né? Então, a solução da Alemanha foi falar de uma latência nuclear, né? Ela ter estrutura, ter conhecimento para rapidamente construir a bomba nuclear se for necessário. É uma nova ameaça. E os europeus receberam que eles têm que ser autônomos nessas áreas militares sensíveis, né? E, pela primeira vez, a Europa está pensando num plano militar genuinamente europeu, que até aqui eles seguiam a cartilha dos Estados Unidos, que era quem tinha maior poder e maior experiência. Tá? Só voltando àquela história dos aviões lá, Rafale, etc. Vocês veem que nessa guerra do Paquistão com a Índia comprou 36 aviões Rafales. Na primeira investida desses aviões contra a Índia, contra o Paquistão, os 3 foram derrubados.
E aí ele teve que parar todos os seus 33 aviões que resultaram no chão. Por quê? Porque os aviões do Pasteur eram chineses que conheciam toda a equipagem, toda a eletrônica dos aviões franceses. Então, eles não conseguiram ser vistos pelo radar do avião francês. Então, o Rafale, no campo comercial, está acabado, né? Ele não vai vender muito mais avião por aí, né? Vamos? E quais foram os erros da Europa que levaram a esse rearmamento agora meio a toque de caixa, né? Primeiro, que eles consideravam que a Rússia era ocidental. Como a Ucrânia, a Rússia está na Europa, mas é outra cultura, outra cabeça, outro pensamento em relação ao mundo, em relação à Europa. Tanto é que ele está se aproximando cada vez mais para os asiáticos, né? Eles descartaram que uma outra guerra aconteceria na Europa. Eles não se armaram adequadamente, já que os Estados Unidos era o seu braço armado. É quase uma Costa Rica, né? Que abriu mão de ter forças armadas e quem a defende são os Estados Unidos, né? E apostar em cooperação econômica com a Rússia, aqueles famosos gasodutos, né? Ainda mais a Alemanha, que tem muita dependência. Então, essa dependência é interessante, que gera uma empatia, né? De alguma forma, né? Embora o Trump tenha tarifado e tenha saído do apoio militar da Europa, 40% dos investimentos dos Estados Unidos é na Europa e vice-versa. Então, na área econômica, ainda há uma interação grande. Quer dizer, uma coisa é falar de guerra, outra coisa é falar de economia, né? Aí os interesses são outros. Bom, vamos chegar à conclusão. Jota, então aquela frase do início, eu quero muito que vocês guardem essa frase com vocês. Busque conhecer ou ter uma visão apropriada do mundo, ou você não vai entender o que está acontecendo. Tá bom? Sério, hein? Sério. Bom, obrigado pela atenção. Aqui estão meu Instagram, meu LinkedIn, meu Facebook. Se vocês me honrarem com uma visita, eu ficaria muito, muito feliz, muito alegre de tê-los me acompanhando. A nossa querida Yasmin já me segue desde 2023, né? Faz propaganda. Eu não sei se vocês querem sair mais cedo, se vocês têm algumas perguntas. Temos aí um tempinho ainda para conversar. Tem alguém com um microfone aí, não é isso? Tenho, professor. Muito obrigado pela palestra, primeiramente. É sempre um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso campus. Queria agradecer pela presença de cada um de vocês aqui também hoje. Então, passemos por algumas rodadas de perguntas. A gente vai pedir para vocês fazerem umas perguntas e vamos coletar 3 para a gente responder elas em grupo, pode ser? Alguém tem a primeira pergunta? Qualquer coisa, Por favor, levantem as mãos. Saudações rubro-negras, hein? Vamos lá, vamos Clube chegar de lá. Regatas do Flamengo. Eu sou flamenguista também, prazer. Eu sabia que você era um cara legal. É nóis. É só olhar para você. Eu sou... Peraí. Eu sou Heitor Torres Neves, sou aluno de Relações Internacionais 2º ano. E eu vim perguntar o quanto que esse plano, né, Rearm Europe, né, de 800 bilhões de euros, influencia no crescimento econômico europeu. Né? Você disse que as empresas privadas meio que negaram essa economia de guerra, mas o quão impactante na economia europeia é esse rearm, né? Boa pergunta. 800 bilhões, você pode fazer muita coisa, né? Depende de como você vai aplicar isso, né?
se você está focando em equipamentos de guerra, você claramente tem que ter equipamento competitivo mundialmente para que você possa vender e possa ter um retorno. É comércio. Tá? Então, uma parte disso vai ser colocado nesse sentido. Outra parte tem um outro sentido, que é de defesa mesmo, né? Tudo isso está sendo colocado para que a Ucrânia não sucumba em relação à Rússia. Então, se isso for conseguido através desse rearmamento, isso tem um custo que não é contabilizado em dinheiro, né? Os economistas vão ficar chateados. Pô, mas isso não é dinheiro, né? Mas é um interesse nacional que está sendo alcançado. Isso tem valor, isso tem muito valor. Em que isso pode ser benéfico para a economia da União Europeia? Vai depender um pouco do caminho que vai seguir nos próximos anos, porque alguns países vão ser valorizados porque têm mais facilidade de chegar nesse nível tecnológico que a atual guerra necessita, e outros vão ficar para trás. Alguns, claramente, que têm governos assim mais extremados, vão ser mais alijados dessa economia. Citar, por exemplo, a Hungria. Então, esses vão ficar para trás, vão ficar mais alijados e não vai ser uma preocupação da Europa. Quando entrou o mercado comum europeu, foi uma coisa brutal, né? Porque cada país que entrava tinha que cumprir determinadas regras, tinha que ter determinado depósito, tinha que abrir mão de alguma produção para o bem de toda a comunidade. É um pouco daquela ideia da globalização, né? Só que era regional. Então, eu deixo de fabricar isso, mas você vai fabricar isso para o meu país. E foi isso que foi colocado. Talvez com isso, estou chutando, não tem nada que... Mas talvez seja uma reflexão interessante. O que é que vai acontecer com os países na hora que uns sobressaírem com a aplicação desse plano? E é um plano curto prazo, que até 2030 ele tem que dar resultado. Não sei, você concorda? Não por ser flamenguista, porque... Eu não gosto muito do microfone, mas vamos falar. Eu já passei por isso. Mas, não, eu só queria dizer que é muito interessante essa questão que você disse dessa desigualdade de benefícios com esse plano, né? Países que vão ter mais dificuldade de ter crescimento econômico a partir desse plano de rearmamento. Interessante. É algo, né, a se estudar ainda, né? Porque claro, recente, como você disse, é um plano de curto prazo também. Mas vamos ver. Eu estou nessa mesma linha que você. Estou pensando nessa mesma linha. Se a gente trouxer para o nosso quintal aqui, veja como é difícil. A gente tem um Mercosul que é pequeno em relação a tudo isso, né? Você unir os 5 países para fazer alguma coisa em conjunto, como é difícil de um confiar no outro que isso vai acontecer, né? Na área automotiva até aconteceu entre Brasil e Argentina um pouco, mas aí a Argentina começou a piorar. Então, é sempre uma desconfiança muito grande de eu deixar de ter a minha indústria mais genérica para ter uma coisa especializada e depender dos outros para me abastecer daquilo que eu vou necessitar, né? Na área militar, por exemplo, houve uma tentativa de criar a Unasul. A Unasul seria o braço armado no nosso Mercosul, né? Ninguém deu a menor pelota para isso, né? Todo mundo está se armando, desconfiando do vizinho, né? Se o Chile compra um submarino, a Argentina compra outro. Um fato histórico muito interessante, ali na Argentina tinha uma região de Entre Rios que sempre foi deixada desabitada, porque ali seria o combate final de uma guerra do Brasil contra a Argentina. Todos os planos de guerra
Argentina contra o Brasil, né? Então, essas coisas, hoje em dia não faz sentido, né? Mesmo que o poder terrestre já caiu, né? Você não vai usar só um exército. Né? Havia uma ideia de fazer um exército europeu, que não andou, né? Um exército só de todos os países, igual a nossa força nacional, né? São várias PPMs, policiais militares dos vários estados que compõem a... Não funciona bem, né? Não funciona. Obrigado. Hein? Vai com fé, hein? Nós vamos chegar no final lá. Acho que ainda temos tempo para mais uma pergunta. Levantem as mãos. Obrigado. Bom, professor, meu nome é Yasmin, eu sou estudante do 3º ano de Relações Internacionais. Primeiro, eu queria agradecer pela sua palestra, foi muito bom, foi muito educativo, principalmente foi um prazer ter uma aula com um senhor que tem uma trajetória tão inspiradora. E a gente, ano passado, no meu 2º ano, a gente acabou fazendo uma pesquisa sobre esse tema de militarização da Europa. Principalmente a gente estudou a Polônia, né? Principalmente porque ela está nessa região que separa o Ocidente do Oriente, e a gente começou a estudar essa militarização. E aí surgiu uma questão que a gente ficou em dúvida de se está aumentando o gasto militar nessas regiões, aonde que está sendo diminuído o gasto, principalmente no contexto europeu que a gente vive hoje, do aumento de uma crise migratória, do aumento da extrema-direita, do aumento do perigo de pobreza. Então, eu queria saber isso. Quais são as áreas que estão tendo esse corte de gasto? Você quer responder? Obrigado pelas suas palavras. A Polônia é estratégica. Não por um acaso, os Estados Unidos têm uma base com 10 mil militares nessa base. O Trump disse que ia sair do apoio ali, mas ele não tira a base que está ali de frente para a Rússia. Né? Então, boa parte dessa economia da Polônia está baseado nisso. O que é que ela pode produzir de equipamentos militares para apoiar essa base que vai confrontar a Rússia? A Polônia, o ano passado, ela usou 4% do PIB dela em armamento. Então, ela está voltada para ser um parceiro militar dos Estados Unidos, e não mais da Europa. Né? O que deve deixar a Rússia muito preocupada, né? Porque ela está ali no quintal. Por que aquela invasão da Ucrânia foi importante? Porque aquilo forma uma área tampão. Quer dizer, a Ucrânia só pode atacar a Rússia se estiver para oeste daquela faixa. E o alcance desses equipamentos tem que ser maior para ultrapassar essa área tampão e chegar no alvo na Rússia. E quanto maior a distância, mais chance você tem de fazer a contraposição desse ataque. Você tem toda aquela defesa antiaérea, que, aliás, o equipamento americano de defesa antiaérea funcionou muito bem, né? Ele vai vender muito dessas coisas. Então, a economia da Polônia, uma vez que está voltada para isso, algum setor vai deixar de receber. Aí são as implicações das decisões políticas, né? Que é cruel. Quem está com um objetivo desses, ele vai deixar muita gente desabrigada, muita gente passando necessidades, porque ou coloca todo mundo dentro do exército da Polônia, né? Não tem muito o que mudar nessa... porque é inelástico, né? Você tem um orçamento, você está designando uma coisa para cá, para lá, e o papel do parlamento nesses lugares é um governo muito centralizado, né? A cultura ainda é da União Soviética, né? Então, quem está no poder tem poder para tudo, né? Tem poder no parlamento, tem poder até na justiça, né? Então, é mais complicado. Te respondi? Não te bromei, não. Tem mais um?
É um cara alinhado, né? Infelizmente, pelo tempo da palestra, a gente não vai mais responder perguntas, mas, por favor, vocês que estiverem, sintam-se à vontade para ficar aqui até mais tarde, para a gente tirar essas dúvidas. Gostaria de agradecer mais uma vez, professor, pela oportunidade da palestra de hoje. Também gostaria de estender a vocês o convite para a participação do FAMUN, nesse clima de amistosidade geral do mundo e de mais conflitos. A gente vê esse reposicionamento das organizações internacionais em propósito para resolver as questões que não têm sido resolvidas com tanta eficiência. E, para isso, o FAMUN 2025 ele aparece com uma abordagem para nós reformarmos a Carta das Nações Unidas, a Carta Constitutiva de uma instituição de quase 80 anos de idade. Então, por favor, vocês agora do ensino superior, mais do que convidados sempre para participar do FAMUN, as inscrições estão abertas hoje, abriram hoje. Nós, da equipe organizadora, também estamos montando mesinhas durante todos os intervalos para fazer as inscrições com vocês. Novamente, professor, muito obrigado pela palestra, obrigado pela atenção de todos. Vou passar a palavra agora para as meninas de Relações Externas, que vão fazer o procedimento do sorteio e depois liberar o QR Code da presença para vocês. Muito obrigado. Olá, pessoal.